Vender. Só de ouvir essa palavra, muita gente já fica com o pé atrás, não é verdade? Mas e se eu dissesse que vender é, na verdade, uma das habilidades mais importantes que se pode aprender na vida? Pois é, hoje a gente vai desmistificar isso de uma vez por todas e mostrar como qualquer um pode ter sucesso, mesmo, mas mesmo, sem nenhuma experiência. Ah, essa frase. Eu não nasci para vender. Não tenho jeito para isso. Quem nunca ouviu ou até mesmo pensou algo parecido? É quase um clássico, né? Mas sabe o que essa ideia é de verdade? É uma porta fechada, um cadeado que a gente mesmo coloca nas nossas oportunidades. É uma crença que nos limita, que corta o nosso potencial pela raiz, antes mesmo da gente tentar. Então, o nosso objetivo aqui hoje é muito claro. Vamos quebrar essa crença, acabar com essa ideia. Porque, olhe, vender não é nenhum tipo de magia, não é um dom que nasce com a pessoa, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, a gente aprende. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Aprender os passos para desenvolver essa habilidade de um jeito que, olha, qualquer pessoa consegue aplicar. Certo. O primeiríssimo passo, antes de qualquer técnica, é aqui, ó, na mentalidade. É uma mudança de chave. A gente precisa entender de uma vez por todas que vender não é um talento inato. Não mesmo. É uma habilidade. Pensa assim, é como cozinhar ou como aprender a conduzir. Ninguém nasce a saber fazer um arroz soltinho ou a estacionar perfeitamente, pois não? A gente aprende. E aprende como? Com prática. E agora, olhem só para esta definição. Vender é a habilidade de mostrar a alguém que o que a gente tem resolve um problema que essa pessoa já tem. Simples assim, repararam? Não é sobre pressionar, não é sobre forçar, não é sobre convencer ninguém de nada. É simplesmente mostrar uma solução para um problema que já existe. Quando a gente encara a venda desse jeito, a ansiedade, o medo, tudo isso simplesmente desaparece. Ok, agora que a gente já mudou a nossa mentalidade, vamos a fundo numa coisa essencial. A gente precisa entender por que as pessoas compram de verdade. Qual é a real motivação? Porque antes de aplicar qualquer técnica, a gente tem que entender a psicologia por trás da decisão do cliente. E aqui vai o grande segredo. As pessoas não compram produtos. Não, elas não compram produtos. Elas compram o que os produtos fazem por elas, o benefício. Olhem só estes exemplos. Uma marmita. Ninguém compra o recipiente de plástico. A pessoa compra o quê? Conveniência, tempo poupado para não ter que cozinhar. Uma capulana. A compra é muito mais profunda que o tecido. É sobre identidade, sobre aprovação social. Um serviço de entrega. A gente paga pelo nosso bem mais valioso. Tempo. Entendem? As pessoas compram resultados, compram sentimentos. E é por isso que o ponto crucial é este: a nossa comunicação tem que mudar. Em vez de focar no produto, a gente tem que focar no benefício. Então, pare de descrever o produto e comece a descrever o benefício. Em vez de dizer vendo marmitas a 80 meticais, a abordagem passa a ser algo como: garanta uma refeição quentinha e saborosa no seu trabalho para não ter que se preocupar com o almoço. Sentem a diferença? É uma pequena mudança, mas que faz toda a diferença do mundo. Muito bem, chegamos à parte prática, a hora de colocar a mão na massa. Como é que a gente transforma toda essa teoria em ação, em resultados? Bom, vamos ver agora 5 técnicas. E olhem, são técnicas simples, humanas e super eficazes. E o melhor, dá para começar a usar hoje mesmo. Isso mesmo. 5. Pense nelas como 5 ferramentas poderosas. Uma caixa de ferramentas que vai transformar completamente a interação com os clientes e, claro, os resultados. A primeira técnica é talvez a mais simples de todas, mas acreditem, é uma das mais poderosas. É simplesmente chamar o cliente pelo nome. É um gesto tão pequeno, tão básico, mas o efeito psicológico que isso tem é gigante. Faz com que a pessoa se sinta vista, se sinta reconhecida, especial. Deixa de ser só mais um cliente e passa a ser a Maria, o João. É tão simples quanto isto. Bom dia, Dona Maria. A marmita do costume hoje? Pronto. Isso cria uma conexão na hora. É instantâneo. E podem ter a certeza de uma coisa. Pessoas que se sentem especiais voltam. Sempre voltam. Vamos lá para a segunda técnica, então. Pensem comigo. Ninguém gosta de arriscar o seu dinheiro, certo? Principalmente em algo que não conhece. É aí que entra a amostra gratuita. É a ferramenta perfeita para eliminar completamente o risco do lado do cliente.
Quando a gente oferece uma provinha, um pequeno teste, a gente está a dar a chance para o nosso produto brilhar. Deixa o produto se vender sozinho. Se o produto é realmente bom, a venda fica praticamente garantida. E pensem bem, o custo de uma amostra é mínimo, mas o retorno que isso traz em confiança e em vendas futuras, é gigante. Ok, técnica número 3. Esta aqui foca em aumentar o valor de cada venda que a gente faz. É o famoso pacote mais por menos. A ideia é simples. Oferecer um benefício extra, um desconto, um bónus, para quem compra em maior quantidade. Isso cria uma situação em que todo mundo sai a ganhar. Olhem só este exemplo prático. Compre 5 marmitas esta semana e a de sexta-feira sai pela metade do preço. O que acontece aqui? O cliente sente que está a fazer um excelente negócio e quem vende aumenta o volume de vendas da semana de uma só vez. É um ganha-ganha clássico. E sabe o que isso constrói? Lealdade. A nossa quarta técnica mexe com um gatilho psicológico muito poderoso, o da urgência. Funciona assim: quando algo é limitado, quando tem poucas unidades ou quando uma oferta tem data para acabar, as pessoas tendem a decidir mais rápido. Por quê? Por medo de perder a oportunidade. Mas aqui, atenção, muita atenção, porque este é o ponto mais importante de todos. A palavra-chave aqui é real. A urgência tem que ser verdadeira. Não adianta dizer que só tem 4 unidades e no dia seguinte aparecer com 10. Isso quebra a confiança na hora. A honestidade é o que faz esta técnica ser poderosa de verdade, principalmente a longo prazo. E para fechar, a nossa quinta técnica. A maioria das pessoas acha que a venda termina quando o dinheiro troca de mãos, certo? Errado. Os melhores vendedores, os que realmente têm sucesso, sabem que é exatamente aí que a relação com o cliente começa. O pós-venda é a chave de ouro para a fidelização. E reparem como pode ser uma coisa tão simples e gratuita. Uma pequena mensagem do WhatsApp no dia seguinte. Algo como: "Bom dia, correu tudo bem com a encomenda de ontem?" Isso mostra para o cliente que a gente não queria só o dinheiro, mostra que a satisfação dele é importante. Isso faz com que a pessoa se sinta valorizada e, de bónus, ainda nos dá um feedback precioso para a gente poder melhorar sempre. Muito bem, agora vamos juntar todas estas peças e falar sobre o cimento que une tudo isso: a comunicação. As técnicas que a gente viu são ótimas, são super importantes, mas as palavras que a gente usa no dia a dia, essas palavras têm o poder de construir ou de destruir uma relação com o cliente. E olhem só para estes exemplos. São pequenas mudanças de palavras, mas com um impacto gigante. Em vez de um "não temos", que é uma porta fechada na cara, que tal "não tenho hoje, mas posso reservar para si para amanhã"? Em vez de um "não faço descontos", por que não, para uma compra maior, consigo ajudar no preço. Em vez do silêncio, um simples e caloroso "bom dia, como posso ajudar?". A forma como a gente se comunica é o que transforma uma transação fria numa interação humana e positiva. Ok, depois de toda essa informação, a pergunta que fica no ar é: e agora? Por onde eu começo? Como é que eu aplico isso hoje? E essa é a pergunta certa a se fazer. Porque, vamos ser sinceros, conhecimento guardado na gaveta não serve para nada. Conhecimento só tem valor quando vira ação. Então, para facilitar, aqui está um plano de ação. Simples e direto. Primeiro passo, reescreva sua proposta de valor. Pare e pense, qual é o benefício real do seu produto? Foque nisso. Segundo, calma, não precisa tentar fazer tudo de uma vez. Escolha só uma daquelas 5 técnicas e se comprometa a aplicá-la hoje. E terceiro passo, use a ferramenta que já está na sua mão. Publique uma foto do seu produto no status do WhatsApp, mas já com a nova descrição, focada no benefício. Ações simples, resultados imediatos. E para a gente terminar, guardem isto com vocês. Vender bem não tem nada a ver com pressionar, com insistir. Vender bem é servir. Servir com inteligência é ter a sensibilidade de entender o que a outra pessoa precisa e ser a ponte para a solução. Por isso, a pergunta final que deve guiar tudo não é como é que eu vendo isto. A pergunta certa é como é que eu posso, genuinamente, ajudar esta pessoa. Acreditem, a resposta para essa pergunta é o grande segredo do sucesso.